Livro 3, estudos. A gente tá falando sobre os estudos. Definição provido pela natureza, aprimorado pelo uso, suprimido pelo trabalho, desmedido e aguçado pelo exercício. Então, olha só o que é importante estudar. A gente é da nossa natureza que a gente estude, né? Mas a gente vai aprimorar nossos estudos pelo nosso uso, estudando mais. Suprimir pelo trabalho desmedido, a gente vai trabalhar em cima disso, a gente vai buscar, né? Fazer um trabalho mesmo em cima disso. Como trabalho de escola, né? Que a gente tem que pesquisar, sim, a gente tem que pesquisar. E aguçado pelo exercício, sempre praticar, sempre praticar. Porque se eu aprender isso aqui agora, e eu já li esse livro, tá bom, não preciso mais tocar nele, tá lá longe, não preciso mais ler esse livro, já aprendi. Não, a gente não aprendeu tudo, né? E eu digo que esse livro é um livro de cabeceira. Então, é exercício mesmo. Deixa eu lembrar o que ele falou, deixa eu estudar mais um pouquinho isso aqui, deixa eu pegar um outro livro que também fala disso. É esse exercício, de sempre, né? E isso é que a gente tem que passar para os nossos filhos. Vamos passar para os nossos filhos, é sempre buscar, sempre exercitar. Capacidade natural, nós temos a nossa capacidade natural. Aí tem o engenho e a memória. Obrigada, Alicinha. Obrigada, viu? Olha o que eu ganhei aqui, gente. Que chique. Não falei nada, não pedi nada, tá? Ela que fez aqui, trouxe pra mim. Tem 7 aninhos. Então, isso é caridade, né? Isso é prestar, fazer, ajudar o outro, sem o outro pedir. Então, vamos ver aqui um pouco de cada um, né? A facilidade de aprender e provido pela natureza. Tá, às vezes a pessoa ela tem capacidade de aprender. Ela tem já uma natureza boa de aprender. E até tem uma parte que ele até quer chamar que a pessoa às vezes é burra, né? Às vezes a pessoa é burra, que ele quis dizer com uma maneira mais bonitinha, mas ele fala, a pessoa não entende muitas coisas. Mas às vezes ela tem mais valor do que aquela que entende, do que aquela que tem mais facilidade e não quer aprender, e não quer estudar. Então, às vezes é melhor a pessoa, eu não tenho muita capacidade, eu não sou muito inteligente, mas eu vou me empenhar para aquilo, eu vou buscar aquilo, ela se torna uma pessoa inteligente, porque ela buscou, está buscando. É melhor do que aquela pessoa que, nossa, eu pego tudo no ar, nossa, eu tenho uma memória maravilhosa, quem dera, né? Mas, como eu sou bom nisso, eu não preciso me esforçar tanto. Aí essa pessoa perde, né? Engenho, modo de ler, a leitura, né? Ter engenhosidade, que a pessoa ser engenhosa, a pessoa, né, buscar aquele meio de ela, nossa, ela ser providente, né? Previdente. Providente, ter providência. Eu estou providenciando isso, estou buscando aquilo, eu busco meios, né? Deixa eu ver aqui que você falou a mensagem. Não quiseram aprender para não terem dias de. Não quer aprender, para quê? Né? Se acomoda, né? E aí tem a leitura, né? Essa pessoa tem engenho, ela quer aprender, essas são as partes do engenho. O que é esse engenho? O que é ser engenhosa? Na leitura, ela vai ler direito, ela vai dividir as coisas, a leitura, no que é mais importante agora. Eu vou fazer tópicos, eu vou relacionar, eu vou classificar, eu vou propor aquilo. Mas eu discuto com o autor, eu discuto. Né? A gente às vezes discute com ela por que você está falando isso, mas eu não entendi por que você falou aquilo. Aí você vai procurar, é por isso que ele falou aquilo. A gente acaba discutindo com o autor, né? Discutindo, propondo coisas, comparando coisas, né? Descender do todo para as partes. Então, eu pego tudo, mas eu vou buscar depois as partes. Exposição, né? Como é exposto isso aqui? Letra, na ordem, o sentido, o significado, a sentença. Ele vai falar um pouco mais disso mais para frente também. A letra, tá tudo em ordem? Tá certo o entendimento? Qual o significado disso? Qual o sentido disso? Aí a gente entra aquelas pessoas que são analfabetas funcionais, né? Eu sei ler, eu tô lendo. Exposição. O que é exposição? Não sei. Tudo bem, eu vou lendo assim mesmo. Não. A gente tem que saber o sentido do que a gente está lendo, a gente tem que entender o que a gente está lendo daquele texto. Eu não sei uma palavra? Vou buscar no dicionário. Não vou deixar para depois, vou buscar no dicionário agora, que eu quero entender agora. Não vou deixar para depois eu esqueço. Vou buscar o sentido, às vezes aquele sentido que a gente acha que é aquilo, quando a gente vai ver no dicionário, não é tudo aquilo que a gente pensava, ou é muito mais do que a gente pensava, esse sentido. Entendeu? Aí, eu vou buscar o sentido que o autor quer, não é só o sentido do texto. Eu vou buscar o que o autor queria dizer com esse texto. O autor está falando lá que a mulher tem que ser o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. Tá, legal, nossa, muito legal o que ele está falando. Mas qual o sentido que ele está falando isso? A gente vai ver que aquele autor, aquela autora,
é feminista. Aquela autora é a favor do aborto, aquela autora está querendo infiltrar um pensamento feminista em você. Ah, porque você não tem que ficar só lavando a louça. Porque você está numa família, a família é uma sociedade opressora. Então, qual o sentido dela falando aquilo? Então, esse a gente procurar o significado, procurar o sentido. E a sentença, a compreensão. Ah, eu entendi. A minha sentença, como o juiz fala, bateu o martelo, essa é a minha sentença. Eu entendi isso. Pode ser que às vezes a gente se engane, sim. Eu posso ter entendido errado isso. Então, é por isso que é bom eu ler e reler e procurar ajuda, perguntar para algumas pessoas que também leram, conversar, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Buscar uns com os outros, porque às vezes a minha sentença foi errada. Então, eu vou ter que ler de novo, buscar de novo o sentido daquilo, para ter uma sentença, que é a verdadeira compreensão. E por fim, a meditação, né? Investigar a causa, a origem, o modo de ser, a utilidade de cada coisa, a consequência. Qual a consequência daquilo? Eu estou aprendendo isso, mas isso vai me trazer o quê de bom? O que isso vai me oferecer? Instrui nas ciências e inunda na alegria da sabedoria. Olha, agora que eu fiz a minha sentença, eu entendi mais sobre isso. Eu estou tendo mais compreensão. Nossa, que legal, né? Eu subi num patamar, subi um degrau da minha sabedoria. Então a gente fica feliz, a gente fica alegre. E a meditação é muito mais, né, gente? Ele escreveu um livro depois só falando sobre a meditação, que é o fim maior, né? Colocar o texto dentro do contexto, como eu falei, não é só o texto, é dentro daquele contexto. O que a pessoa está querendo dizer com aquele texto? Exposição na ordem correta, ter coerência. Como é que essa pessoa do começo está falando uma coisa, ou depois está falando outra? Não, tem que ter uma coerência do que começo, meio e fim do que essa pessoa está falando. Os nossos filhos também têm que entender isso. Ele está falando isso aqui, ele está falando um monte de coisa que não está legal, mas lá no final ele tem um sentido para falar aquilo que não está legal. Lá no final ele vai dar um fechamento sobre aquilo que ele falou lá no começo. Os grandes santos fazem isso nas pregações, né? No começo ele fala um monte de coisa assim, depois no final ele dá aquele fechamento e fala, nossa, ele uniu agora o que ele falou lá no começo. Agora tem coerência do que ele falou, né? Os pregadores bons fazem isso ainda, hoje em dia. Vocabulário excelente, tem que ter um vocabulário bom para a gente entender, o texto ser bom de entender, o texto ser bonito, ser belo. Ler e escrever, a escrita é uma arte, ler é uma arte, né? É uma das artes. Então, a gramática, né? É uma arte, então a gente tem que fazer isso com excelência. Saber o significado de cada palavra, como eu falei, né? Quando a gente está aprendendo outra língua, né? Latim, inglês, a gente quer tentar entender, mas tem umas palavrinhas que a gente não sabe o significado. E a gente, às vezes, não entende direito, a gente entendeu errado porque a gente não sabe. Mesma coisa em português, tem coisa que a gente não sabe, tem que buscar, né? Memória, gente, uma coisa tão massacrada hoje em dia. Memória. Ah, hoje em dia não pode decorar tabuada. Ah, hoje em dia não pode decorar o abecedário, os fonemas. Não pode decorar babebi bobu. Não. O professor hoje em dia não pode ensinar babebi bobu. A criança tem que saber o todo primeiro, né? Pra que decorar? Mas a memória é muito importante. Na memória tá tudo. E o pessoal fala, brasileiro é sem memória, né? Infelizmente. Porque o brasileiro foi treinado para não ter memória. Olha o que a gente está fazendo aí com o nosso governo, né? Então isso vem desde o comecinho. Eu não sou muito boa da memória. Eu queria ter uma memória melhor, mas eu estou tentando exercitar, porque dá para a gente melhorar a memória, né? A gente tem que todo dia tentar decorar alguma coisa para tentar exercitar, né? E fala. Isso é uma folha para comer, para fazer. Couve. Para fazer. Você não vai fazer couve, né? Eu vou fazer um hambúrguer. Essa coisa não fácil. Não, não tem. Então, gente, voltando aqui, desculpem. A gente precisa reter, sim, a aprendizagem. A gente precisa, sim, saber definições. A gente precisa guardar. A gente precisa armazenar. E a gente armazena muita coisa que a gente não lembra agora, mas está lá guardada. E quando a gente pensa, por exemplo, numa música antiga, você vai saber, né? Por exemplo, é o amor, né? A maioria já sabe o resto. Está guardado lá dentro da nossa memória. Muitas coisas estão guardadas que a gente ainda não coloca à tona porque não é necessário, mas está no nosso inconsciente. Então a gente tem que preservar essa memória e aprender coisas boas. Então, quando a gente fala para um aluno decorar um poema, por exemplo, um poema que tem beleza, né, que vai mostrar para ele palavras bonitas, vai mostrar o modo figurado das palavras, vai mostrar o outro lado de um texto. Aquilo é lindo, é maravilhoso. Eles precisam aprender sobre isso, porque hoje em dia, o que eles têm?
para aprender na sociedade. É funk, é dancinha de TikTok, são letras horríveis. A gente tem que combater isso, né? Com o belo, com coisas boas. Vai guardando o que foi breve, guarda primeiro o que é pouquinho, de pouquinho em pouquinho eu vou guardando e vou armazenando e cada vez eu vou conseguindo fazer mais, né? Breve e profundo, sabendo o significado do que eu estou guardando, sabendo, ter entendimento do que eu estou estudando, né? Aí é mais para os alunos também. Recolher a reflexão dos princípios. O que aquele poema está querendo dizer? Quais são os princípios dele? Refletir o princípio dele, né? Tem vários poemas lindos aí, eu trabalho muito com as crianças do Olavo Bilac, né? Os poemas do Olavo Bilac têm profundidade. O que ele está querendo dizer com aquilo, né? A natureza de algo com afinco interesse. Se a gente não tiver interesse, a gente não consegue. A gente só consegue quando a gente tem interesse. A gente só aprende as coisas quando a gente tem interesse. Por isso que eu digo, não adianta você ficar, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, menino. Mas se você não mostrar para ele que é importante, que isso é para a vida toda, que isso é para ele crescer um cidadão bom, para ele aprender a ser virtuoso, ele não vai querer. Ele tem que entender o sentido e ele tem que ter interesse no que ele quer aprender. Ensinar e memorizar consequência, né? Como eu falei, aos pouquinhos, começa um verso. Agora vamos aprender 2 versos. Agora vamos aprender 3. Vamos aprender a estrofe toda. Agora no outro dia vamos aprender a primeira estrofe e a segunda, né? Com os livros também. Vamos tentar aprender um pouquinho os conteúdos, um pouquinho. Isso aqui eu adoro fazer, gente. Isso aqui, ó, quando eu vou ler, eu adoro fazer isso aqui, tópicos, tópicos, tópicos. Porque isso aqui eu não vou saber falar nada para vocês se não tiver um tópico, e aí eu vou lembrar o que eu estudei. Ah, agora eu tô lembrando o que eu estudei. Tá guardado lá. Então eu vou anotando, eu vou marcando para eu poder guardar na minha memória. Quem aí gosta de fazer isso? É muito bom. Você vai lendo e vai marcando tópicos, isso aqui você está exercitando a sua memória, né? Isso aqui também, começar e terminar um conteúdo. Muita gente começa e não termina. E hoje em dia está muito assim, né? A gente começa uma coisa e não termina. Eu vou começar a fazer isso e não termino. A efetivação do ensino tem que ter essa efetivação do ensino. A gente tem que terminar para depois começar outro. Aí você começa uma coisa, depois começa outra, depois para. Tá bom, Alice, obrigada, viu? Você começa uma coisa, agora eu vou começar outra. Mas eu não terminei aquela. Como é que eu vou fazer a outra se eu não terminei aquela? Aí fica uma bagunça só, né? Então é isso que é a importância da memória. A gente tem que pegar aquilo e ir a fundo, para depois ir em outra coisa. E o exercício é esse esforço. De eu ficar, não, eu vou continuar, eu vou fazer, eu não tô afim de ler esse livro mais, cansei, tô com raiva do Hugo de São Vítor, já falou muita coisa aqui que eu não gostei, que eu tô cansada, que eu não entendi. Não, eu vou voltar aquele capítulo de novo, porque eu não entendi. Então, esse é o nosso esforço, a nossa assiduidade, sacrifício, né? Eu vou fazer, mesmo que o meu vício, né, a minha preguiça, a minha ignorância, sei lá, a minha falta de paciência, né? Não está deixando eu fazer isso, mas eu vou me submeter a fazer. Isso, nossos filhos e os alunos precisam entender isso. Hoje em dia isso não é valorizado, né? Sacrifício? Não, não, não. A gente já aprendeu que sacrifício, hoje em dia as pessoas fogem do sacrifício. Então, como é que eles vão saber que isso é importante? Como é que eles vão criar consciência de que precisam estudar, de que precisam terminar o que começam, né? Com esforço. Investigação, trabalho e amor. Pesquisa e experimento. Então, eu vou trabalhar nisso, eu vou buscar, eu vou pesquisar, eu vou fazer experimentos sobre isso. Eu vou testar com meu filho um jeito de estudar. Não deu certo, eu vou fazer outro, porque o temperamento dele não dá para esse tipo de ensinamento. Eu vou buscar de outra maneira. É isso, né? Vou correr aqui, gente, porque eu queria terminar às 10, mas não sei se vai dar tempo. Assiduidade, né? Continuar sempre, continuar sempre, continuar sempre. Cuidado, vigília, diligência, vamos meditar, vamos indo, né? Disciplina, aplicação do que aprendeu e modo de viver. Então, aqui está na hora de começar a aplicar o que a gente aprendeu. Vamos aplicar, ó, vamos aplicar. E isso aqui é muito importante. Humildade. Como é que a gente vai aplicar se a gente não entendeu? A gente vai aplicar o que a gente entendeu. E a gente vai ter consciência de que eu não sei tudo. Eu não sei tudo. O meu amigo pode saber mais do que eu. O meu colega aquilo também. Eu posso aprender com ele. Tem coisas que ele aprendeu que eu não aprendi. Humildade, ser manso, desarmado para aprender. Eu vou ler esse livro aqui, mas eu já sei o que ele vai falar.
tô a fim de ler porque eu já sei o que ele vai falar. Não. Vamos desarmados para aprender. Aprender com vontade. Aprender com humildade, né? Aí vem o modo de viver. Quietude, interiormente e exteriormente, vida recolhida. Então a gente aprende interiormente para viver exteriormente. A gente precisa às vezes fechar um pouquinho para depois soltar. A gente precisa meditar também, né? Ter uma vida mais recolhida para poder entender mais as coisas. Às vezes o dia a dia, a correria, às vezes a gente não consegue se concentrar nas coisas porque é difícil. É difícil a gente se concentrar, principalmente mãe, né? Que tem um monte de filho, não precisa fazer as coisas, né? Mas não, agora esse tempo é para mim. Esse tempo eu vou ficar quietinha aqui no meu canto, eu vou meditar e eu vou estudar. A gente precisa disso. A gente tem que fazer nossas coisas, com certeza. Mas a gente precisa assim, também de um tempo para aprender, né? Parcimônia, não buscar coisas supérfluas, pobreza intelectual. Ah, eu vou buscar qualquer coisa, tá bom demais. Aquela pessoa, aquele livro ali de autoajuda, também ajuda, mas eu vou buscar. Não é uma coisa muito importante, mas eu vou buscar. Por que que eu vou perder tempo com coisa que não é importante? Por que que eu vou perder tempo com coisas que não vão me auxiliar realmente, né? Por que eu vou buscar pobreza intelectual? Eu vou buscar, não, eu vou buscar excelência. Eu preciso buscar excelência quando eu vou estudar. Não é qualquer coisa. Que nem eu, nossa, eu vou ler o Hudson Victor, uma coisa tão maravilhosa, eu acho que eu não consigo, mas eu vou buscar assim mesmo. Vou buscar, não vou buscar Paulo Freire. Desculpa aí, né? Mas Paulo Freire não dá. Exílio, o que que a pessoa se exilar? Ela se fechar também, é como se fosse essa quietude. Abandono da pátria, do lar, desapego, liberdade interior, momento de silêncio e exteriorização. É você, às vezes, se exilar mesmo, para você conseguir estudar. Às vezes o filho precisa. A gente ensina aquilo, depois ele precisa do ócio, né? Que o pessoal fala também do ócio. O que que é o ócio? É você estar meditando. Você não está fazendo nada naquele momento, mas aquele ócio está fazendo você se exilar para aprender melhor aquilo, né? E a gente entender que a nossa verdadeira pátria é o céu. Então, a nossa verdadeira pátria é o céu. É para isso que a gente está aprendendo. É para isso que nossos filhos têm que aprender, como eu falei lá no começo, né? Então, é sobre os modos de aprendizagem. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Vamos falar sobre a Sagrada Escritura, eu vou falar um pouco mais rápido, porque, né, é muita coisa. E aqui ele está falando um resumão aqui da Sagrada Escritura. É muito bom, né? Quem não leu, leia a parte da Sagrada Escritura, porque é muito, muito importante. Alguém quer falar alguma coisa até aí? Comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se eu souber responder? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, mandar uma mensagem, tá? Vocês estão aí? Não dormiram? Já tá acabando, tá? Se quiser falar alguma coisa ou escrever, tá bom? Manda aí nos comentários, não durmam. Então, aqui no livro 4, nós estamos até o livro 6, né? Então, aqui ele vai falar muito sobre as Sagradas Escrituras. Então, ele vai falar as escrituras divinas, as escrituras pagãs, que tem os livros sinóticos, que são os que realmente estão na Bíblia, e os apócrifos, que foram aqueles que escreveram depois que os apóstolos já tinham morrido e ficaram inventando um monte de coisa, alguns até para difamar a verdadeira história de Jesus, né? Eu tenho aqui os apócrifos, são esses daqui. Eu tenho aqui 3 volumes, que são os apócrifos, que são livros que não têm aquela iluminação do Espírito Santo realmente, né? E quem montou a Bíblia, gente? Quem montou a Bíblia foi a Igreja Católica, e ele reforça aí no livro dele, né? A Igreja Católica montou a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, né? O meu livro está todo grifado, fiz muitas anotações. É isso mesmo. Na parte das Sagradas Escrituras, principalmente. Sim, é muito rico mesmo, Sagrada Escritura. Muito rico. Maravilhoso. Depois desse PDF, eu vou fazer aqui, eu vou melhorar um pouco aqui, né? Eu vou fazer um PDF para vocês de tudo isso aqui, tá? Porque é muito importante a gente ter os tópicos para ir lembrando, né? Aí tem os apócrifos, que foram esses, né? Que não foram iluminados pelo Espírito Santo. Aí tem aquela polêmica da história do Evangelho de Maria Madalena. Tem um monte de coisa lá que não são realmente histórias reais, né? Tem algumas histórias que podem ser lendas, que podem ser que tenham acontecido, como a gente tem aí a história da infância de Jesus, tem até um filme em cima da infância de Jesus, que é muito bonito, recomendo que vocês assistam, é muito bonito. Mas a gente não vai falar assim, isso aqui aconteceu realmente, mas pode ter acontecido, né?
Aí a gente sabe até os nomes dos avós de Jesus, São Joaquim e Santana, por causa desses apócrifos, muitas coisas aí, né, das histórias de alguns santos. Mas a gente não pode falar isso aqui é verdade, não, porque é apócrifo. Os sinóticos são os que realmente estão nas nossas sagradas escrituras, que foram escritos, selecionados pela Igreja Católica, tá? Aí vem os protestantes, com todo respeito aos protestantes, mas eles vêm falar que tem que acreditar só na Bíblia, mas a Bíblia que montou foi a Igreja, em cima da tradição. Não foi ao contrário, né? A gente não foi em cima da Bíblia, foi em cima da tradição católica que foi montada a Bíblia. Então, né? Então, isso nós temos o Velho e o Novo Testamento, ele vai falar, né, de como foi as pessoas que cultivaram a fé, iluminadas pelo Espírito Santo, como eu falei. Tem os livros históricos, que realmente mostram alguma parte da história do povo judeu, principalmente, a história de Jesus, livros históricos. Os de sabedoria, os sapientais, são os dos profetas, tem os salmos, tem as crônicas, né? O dos profetas aqui, né? Sapientais são os de sabedoria. Os profetas, tem Isaías, Ezequiel, que estão profetizando o quê? Profetizando a vinda de Jesus, profetizando que vai vir o Messias, né? E temos o da Boa Nova, né? Que é o Evangelho, Jesus vindo. Aí está falando da ordem dos números dos livros, o Velho Testamento, tem as leis, os profetas e geógrafos. O Novo Testamento, o Evangelho, tem os apóstolos e os santos padres, né? Os nossos primeiros padres, os bispos. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, provavelmente escrito por Moisés. Tem os dos profetas. Tem a terceira parte com mais 9 livros ali. Aí está falando que são 22. Tem os livros não escritos no cânone. Esse aqui também, me desculpe a ignorância, eu não entendi muito sobre esses 5 livros não escritos no cânone. Se alguém souber, depois me fala. Mas são aqueles livros lá que até os evangélicos não aceitam esses livros, tá? Mas a igreja acolheu esses livros, tá? Eu não sei por que ele falou isso não escritos no cânone. Eu tenho que entender mais sobre isso. Temos os evangelhos, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. As epístolas de São Paulo, que ele fala que é muito, muito importante que a gente leia as epístolas de São Paulo. As epístolas, que são as cartas, né? Canônicas, que são dos outros apóstolos que escreveram, né? Pedro, João. O Apocalipse e o Ato dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né? Se não me engano, não. O Ato dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Apocalipse por João. Decretalia, são os escritos dos santos padres e doutores da igreja. Isso aqui é muito, muito importante, né, gente? Eu queria ter mais, eu tenho 2 aqui, que eu amo, Santo Irineu, né, que é o santo do meu dia, né, que eu nasci dia 28 de junho, é dia de Santo Irineu. Então, eu tenho aqui, contra as heresias que já tinham na época, né? Ele foi discípulo dos discípulos, de alguns discípulos de Santo Ambrósio também. Então, os santos padres, tem muitos livros deles, eles foram discípulos dos discípulos de Cristo. Então, ali estava bem ligado. Ali, Santo Irineu já fala de Nossa Senhora, já fala da Eucaristia, já fala de tudo isso. E era discípulo, né, de João ali, dos santos que estavam com Jesus. Então, ele fala que isso é muito importante, buscar os escritos dos santos padres e dos doutores da igreja. Nós deveríamos ler esses escritos, né? Aí ele fala também dos autores do Novo Testamento, que ali foi Moisés que escreveu alguns, Salomão também escreveu, Davi escreveu a maioria dos salmos, então está falando de alguns autores ali, e Bíblia quer dizer livros, conjuntos de livros, né? Aí está falando das primeiras traduções. Primeiro, que traduziram para o grego, do hebraico para o grego, tinha 70 tradutores que foram feito aí a tradução do hebraico para o grego, todos inspirados pelo Espírito Santo. Depois, aqui teve alguns que têm os nomes Áquila, Símaco e Teodócio, que eles também traduziram para outras línguas. Teve alguns que não tiveram um nome conhecido. Aí teve Orígenes, que também foi um tradutor, um grande tradutor da Bíblia. E Jerônimo, né, que é o nosso São Jerônimo, que é um dos mais aclamados aí, que traduziu muito bem a Bíblia. Ele é o preferido, a tradução mais preferida, por ser a mais bem traduzida e escrita, que foi de São Jerônimo, né? Tanto que o dia dele a gente comemora no mês da Bíblia. Aí ele fala do Novo Testamento, dos apócrifos de novo, né? Que os apócrifos quer dizer secretos, livros que não são inspirados pelo Espírito Santo, aí também por alguns hereges, eu já falei para vocês. Aí ele fala a sequência dos livros, dos conteúdos. Cânone é o quê? A regra, é uma lei que a igreja coloca.
né? Aí as pessoas, os papas se unem, os bispos se unem, fazem sínodos para decretar, né, algumas doutrinas ou afirmar a doutrina, por exemplo, da Imaculada Conceição, que Jesus Cristo faz parte da Santíssima Trindade, que já teve várias heresias, né, sobre isso, sobre o Espírito Santo também não ser Deus. Então, aqui está falando de 4 sínodos principais, para que foi confirmando a fé da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não decretou isso. Ela só confirmou que as pessoas já acreditavam, que as pessoas já falavam, só se tornou uma lei, uma doutrina, um cânone, né? Aí tá falando dos sínodos, a estabilidade da igreja é decretada em cima dos sínodos, os primeiros fundadores das bibliotecas sacras, conservando os escritos dos santos padres, escritores eclesiásticos, eles tinham milhares de obras, os primeiros criadores dessas bibliotecas que tinham esses livros. Dentre elas tinha as obras de Santo Agostinho e Santo Ambrósio, e graças a essas pessoas que guardaram esses escritos que nós temos hoje, porque muitas vezes foram queimados, muitos escritos foram destruídos por hereges, né, por perseguidores da fé. Aí ele está falando da lista dos livros apócrifos, faz as listas, né, etimologias relevantes ao leitor, aí ele está falando de algumas coisas que vieram lá dos antigos, dessas escrituras, que hoje a gente usa na liturgia, como pergaminho, né, e a homilia, o sentido etimológico aí que vem lá dos antigos padres da igreja, que a gente usa até hoje. E muitas coisas da missa foram também feitas por Santo Tomás, né, gente? Santo Tomás de Aquino foi um grande doutor, né? O maior dos doutores, e ele um dos maiores criadores de tudo que a gente fala hoje na missa. Tudo que a gente reza hoje na missa, São Tomás de Aquino. Ele criou muita coisa, né? Das nossas falas, do que tem no ritual da missa. Livro 5. Vamos lá, tem mais um depois dele. A maneira de ler e compreender a Sagrada Escritura. Ele fala que tem 3 modos de compreender. O histórico, que é sobre o tempo, né, o real da Escritura. O alegórico, que é o que Deus está querendo falar com a gente através daquela representação, através daquela história, que não é uma história, pode ser que não seja real, mas Deus está falando naquilo. E o tropológico é o sentido figurado também. Um sentido figurado, assim, de coisas que falam uma coisa, mas quer dizer outra. E a gente tem que ter esse cuidado de saber como ler a Bíblia, né? Aí falou aqui que teria um quarto chamado anagógico, que o autor ocultou por se achar mais complexo para os estudantes. Imagine para a gente também não entender muito bem. Ele não quis falar desse sentido anagógico, gente. Vamos pesquisar sobre isso aí, quem quiser, porque ele não quis falar. Aí ele está falando sobre textos históricos, espirituais e meditativos. Então, o que conta a história dos judeus, conta a história do povo indo para a Babilônia, sendo exilado lá, depois conseguiu sair. Então, é uma história realmente verídica que aconteceu. Os espirituais, que são como os salmos, né? Livros mais de oração, os meditativos também, para a gente pensar naquilo. Tem a história de Jó, né? Que a gente medita sobre a história de Jó, a gente sabe se realmente aconteceu, mas é um livro representativo, né? Para a gente entender que existe sofrimento e Deus está com a gente. Todos os textos nos remetem ao encontro com Deus e seu diálogo conosco. Ele está falando conosco, mesmo ele está falando com outro ali, ele está falando conosco, né? Sempre está falando com a gente, pela Bíblia. Então tem a voz do homem que perece, né? E a voz de Deus que permanece. Então a gente sempre tem que estar lendo a Bíblia como uma coisa nova, como um entendimento novo, sempre estar aberto para sempre Deus estar falando com a gente. A palavra de Deus é viva, né? É viva. Divina sabedoria invisível que se dá a conhecer para as escrituras por meio das sagradas, as criaturas por meio das sagradas escrituras, na qual poucas pessoas as enxergam perfeitamente, ignorando o poder da verdade. Então, muitas pessoas leem e não entendem, vão buscar para saber alguma coisa, mas elas não entendem profundamente. E a gente não vai entender totalmente, porque tem muita coisa ali que é mistério de Deus. E mistério aqui na Bíblia, mistério na doutrina católica, não é para ser revelado, é para ser contemplado e ser aceito. Né? Quando a gente vai ler um livro de mistério, a gente quer saber o que aconteceu no final, a gente quer saber a revelação do mistério, né? Na Bíblia, não. Na história da salvação, não. Mistério é para a gente contemplar, né? Para a gente entender, né? 7 regras principais para se entender a Sagrada Escritura. Sobre o Senhor e seu corpo, né? Que às vezes ele fala da cabeça, que é um membro, então ele faz esses sentidos figurados. A gente vai tentar entender isso, né?
sobre o corpo verdadeiro, puro dele, e o corpo misturado com os dos homens, né? A redenção e a conversão do homem. Então ele se fez homem para se tornar como se fosse impuro para nos salvar, mas ele não ficou impuro, mas ele se tornou homem para a nossa redenção. Sobre a lei, né? A lei de Deus e a graça, que é a nossa força para realizar os preceitos de Deus, né? A gente tem que entender sobre os preceitos de Deus que está lá desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Ele vai nos ensinar os preceitos, né? Temos os 10 mandamentos, temos os sacramentos. Espécie e gênero, pois seu discurso específico a uma cidade se refere, na verdade, ao mundo inteiro. Quando, por exemplo, aqui, Deus fala para Jonas, vai lá em Nínive, que aquela cidade tem que se converter, senão eu vou destruir. Ela vai ser destruída. Jesus está falando só para Nínive? Não, para nós, ele está falando para nós só. Se você não se converter, Jonas está falando ali para a gente. Se você não se converter, você vai ser destruído. Não é destruir que Deus vai vir te dar castigo, mas é o que você está fazendo tem consequência. E você vai perder o céu, você vai maltratar as pessoas. Então, quando a gente vê sobre Nínive, não é só sobre Nínive, é sobre nós também, né? Tempo menor e tempo maior. Algumas representações dos tempos, dias, anos da Bíblia é diferente do que, né? Para Deus, fala, né? Para Deus, um segundo é como um ano, 1 milhão de anos. E 1 milhão de anos é como se fosse um segundo. Para Deus não tem tempo, né? Alguns fatos narrados no passado, mas que foram e são proféticos, né? Como Isaías fala assim: eu vi um homem todo machucado, estava desfigurado, a gente não dava para reconhecer. Ele está falando no passado, mas ele está falando de quem? Aquele homem que as pessoas viraram o rosto para não ver? De Jesus. Então ele está falando no passado, mas na verdade, como assim aconteceu depois? Para Deus não tem tempo, né? Você vê Santo Agostinho falar sobre tempo, você fica, meu Deus, o que é isso? Você fica uma semana inteira pensando sobre aquilo. Quando ele fala sobre o tempo. Para Deus não tem tempo. Tempo é a gente que tem o tempo aqui. Nós estamos nessa dimensão de tempo. Para Deus, não. Né? Então aqui a gente tem que interpretar segundo a eternidade de Deus. Não a nossa, não o nosso tempo. Recapitulação. Quando se retorna aquilo que já foi narrado anteriormente. Repete. Né? Sempre repete, repete. Porque a gente saiu a pé enxuto da terra do Egito, porque a gente fez isso. Por isso que eu falei para vocês lerem Gênesis para a gente entender um pouco mais sobre essas coisas, né? E também sobre o diabo e o seu corpo. Algumas passagens parecem se referir ao seu corpo, mas se refere à sua cabeça, pois o anjo apóstata é cabeça, é a cabeça de todos os iníquos, e todos eles são o corpo dessa cabeça. Como é que o demônio age? Ele não age com o corpo dele, ele age pelas pessoas. Então, quando a gente faz uma coisa errada, ele está utilizando o nosso corpo para fazer aquilo. Ele está utilizando a serpente, ele está utilizando Judas para atrair Jesus. Ele está utilizando o corpo de outras espécies para fazer o que está na mente dele. E sobre o que impede o estudo, né, aí nas Sagradas Escrituras, modo e ordem da leitura das Sagradas Escrituras para alcançar uma compreensão suficiente da aprendizagem, o sentido do trabalho e a razão do trabalho. A gente tem que ter a razão para aquilo, o que a gente quer fazer, por que a gente quer entender, o que impede a gente de aprender. Às vezes né, ele vai colocar aqui 3 coisas que está falando que impede a gente de aprender sobre as Sagradas Escrituras. Primeiro, a negligência, quando descuidamos totalmente das coisas ou temos pouco afinco. Então a gente deixa de lado. A gente é negligente com a Sagrada Escritura. A Bíblia está lá empoeirada na estante, está ali como enfeite. A gente está sendo negligente com a Sagrada Escritura. O leitor deve ser repreendido nisso. Para de ser negligente, vamos ler, vamos estudar. Não vamos ler como se lê um livro qualquer também. A gente tem que ler com vontade, buscando entendimento. Outra coisa que se opõe, a imprudência, quando não observamos a ordem e o modo adequado de estudar. Então, como é que a gente vai ler uma coisa que a gente não está buscando entender? A gente não está buscando entender, a gente vai ler de qualquer jeito. Isso é imprudente, a gente tem que buscar. Como é melhor ler a Bíblia? Como eu posso buscar para entender melhor? Como eu posso ensinar a Bíblia para os meus filhos? Como eu vou apresentar o mistério de Deus para os meus filhos? É uma coisa muito séria, eu não posso mostrar de qualquer jeito. Então, o leitor deve ser instruído. Deve ser instruído. Né? Principalmente aqui aos nossos filhos também. A gente tem que instruir nossos filhos como ler a Bíblia. Né? A má sorte, às vezes o vento ao caso, a pobreza, a gente não tem dinheiro. Hoje em dia na internet a gente baixa a Bíblia, né? A gente está doente, não consegue ler, né? Falta de pessoas para nos ajudar, falta de recursos. Então, às vezes acontecem algumas coisas que a gente não consegue. Aí o leitor deve ser amparado, deve ser ajudado por alguém.
a respeito disso. E qual é o fruto da leitura divina? Aí tem duas metades. A ciência, né? Respeito à história, à alegoria, a gente está tendo ciência daquilo. E a moral. A gente está aprendendo o que com a moral? Aprendendo as virtudes. Né? A antropologia também quer dizer moral. Está buscando ter virtudes com aquilo. As duas são necessárias. A gente entender e a gente aprender a moral. Quando a gente está lendo a Bíblia. Referente à moral, deve ser lida para corrigir os costumes. Então, a gente não lê só para entender, a gente lê para corrigir os nossos erros. Né? Eu acho legal aquela frase que o pessoal fala assim, eu comecei a ler a Bíblia e vi um monte de coisa errada em mim. Então, a gente vê coisa errada em nós. Então, a gente vai ler para corrigir os nossos erros e buscar os bons costumes. A gente tem que buscar os exemplos dos santos, a doutrina da igreja, buscar os textos de boa compreensão, tudo referente à Bíblia. Os santos buscavam a Bíblia, buscavam fazer a vontade de Deus porque liam a Bíblia, a doutrina em cima também da vontade de Deus, né? Tudo interligado, né? Ler com humildade, né? Ler sabendo assim, eu sou um pecador, eu estou aqui lendo para entender melhor, Senhor, para fazer a sua vontade, para buscar a virtude, né? Não para saber tudo, eu não estou lendo aqui porque eu quero saber tudo sobre a Bíblia, ser um expert na Bíblia. E quantas pessoas, gente, estudam a Bíblia e são ateias? Quantas pessoas buscam lá e não sabem nada de Deus, né? Não buscam do jeito espiritual, só buscam para entender. Então não adiantou nada. Eu estou superior ali, estou superior a Deus. Então eu tenho que ler com humildade, eu estou inferior a Deus, eu estou aqui para melhorar, para aprender. Onde não há repouso, não há paz. Onde não há paz, Deus não poderá habitar. Então tem que ser aos poucos. Tem que ser aos poucos, contemplar, né? Não ficar só se ocupando. Quando a gente, que nem eu falei do ócio, né? Quando a gente para um pouco no nosso ócio, a gente vai pensando naquilo que a gente aprendeu, pensando naquilo que a gente buscou. Qual é o fim de todo homem? Temer a Deus e seguir seus mandamentos. Isso é essencial, segundo o São Vítor. O nosso fim é isso. Temer a Deus e seguir seus mandamentos. Aos iniciantes, diligência na leitura, tem que ser diligência, eficácia, ninguém deve retroceder, sempre tá buscando perseverança e a pureza. E os degraus que nos levam à perfeição futura. Isso aqui é muito, muito, muito importante quando a gente vai ler. Esses 5 degraus aqui. Que a contemplação ele nem vai falar aqui. Ele acha que é muito, muito importante, ele vai fazer um livro só sobre isso. Então a gente está lendo para aprender, principalmente os iniciantes, ter um entendimento, entender mais a história. Depois a gente vai meditar, a gente vai buscar um conselho dentro da Sagrada Escritura, aprender sobre nós mesmos, né? O que Deus quer falar para mim? Aqui seria a Lexio Divina, né? A gente faz uma Lexio Divina. O que Deus falou para mim nessa leitura? Eu vou meditar, eu vou pensar. O que Deus falou para mim? E a gente vai fazer uma oração depois disso, que Deus quer isso de mim. Então, aí eu vou pedir para Ele. O Senhor quer isso de mim? Então me ajuda, me dê força para eu conseguir fazer isso. Me ajude a lutar por isso, né? Aí a gente vai agir. Porque como é que eu vou mudar sem atitude, né? Como é que o leitinho que a Alice me trouxe. Então a gente tem que ter atitude, porque não adianta gente falar assim, agora eu mudei e eu não vou ter atitude. Então a gente vai buscar aquilo, buscar realmente. E contemplação, ele fala que é para os que procuram a perfeição, aí os grandes santos, né? E encontra, se a gente buscar, a gente vai encontrar. A contemplação do Deus maravilhoso, Deus belo. Aí eu lembro de São Tomás de Aquino, quando ele escreveu aquela Suma Teológica de não sei quantos livros, e aí no final ele falou, isso tudo não vale nada agora. Diante do que eu vi, diante do que eu contemplei a Deus, isso tudo que eu escrevi, para mim não é nada, mas ele parou, não quis mais escrever. Porque depois da contemplação, é uma coisa tão maior, tão acima, que tudo que ele escreveu ele achou que era nada, era muito pouco, né? Então é uma coisa muito mais forte, sabe quando os santos entravam em êxtase, né? Então os santos entravam em êxtase fazendo o quê? Contemplando, contemplando, contemplando. Eles não chegavam ali já contemplando. Primeiro eles buscavam a Deus, entendimento, né? É, buscava todos esses passos aqui. Leitura, aprendia, meditava, orava, rezava, buscava. E aí eles chegaram nesse patamar aqui, né? Seria a última morada, a contemplação. Aí eles entraram em êxtase, ficavam lá horas e horas em êxtase e ninguém
Eles nem sabiam o que estava acontecendo, as pessoas entravam e saíam, eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo aqui embaixo, porque eles estavam em contemplação, né? Referente à ciência, saber exercer juntamente com o auxílio divino, saber fazer o que você entende com o auxílio divino, não só por você mesmo, ter conhecimento não só por si mesmo, consumar em boas obras o que estava somente na vontade. Então a gente tem que partir para ação, né? Que é a vida em pleno em Deus. Quando a gente coloca em prática o que a gente aprendeu. E isso aqui é muito importante, né? Rezar para não cair nos degraus, não regredir nas etapas. A gente tem que rezar para quem está em pé, cuidado para não cair. Então, se acontecer e voltar um degrau, 2 degraus, volta, persista. Vai novamente, continue, continue, continue. 3 tipos de leitores que buscam conhecimento. Às vezes a pessoa busca, né, esses ateus, busca para quê o conhecimento das Sagradas Escrituras? Para obter honra, riqueza, deve ser lastimado. A gente não pode buscar para obter honra e riqueza. Pela curiosidade, né, aquelas pessoas que são supersticiosas, querem conhecer os mistérios divinos, essa pessoa deve ser orientada e ajudada, porque ela buscou da maneira errada. E os que preparam-se para dar razão à fé, a quem lhe perguntar. Então, para dar testemunho, esse deve ser louvado. Eu quero aprender para dar testemunho, para ensinar meus filhos, para ajudar as pessoas, para evangelizar. Essa sim deve ser louvada. Chegamos ao nosso livro 6, o último, quase terminando aqui. Parabéns, quem está aí, espero que vocês estejam acordados. Livro 6, modo de ler a Sagrada Escritura para o conhecimento. Então, a gente quer ler para o nosso conhecimento. Como a gente tem que fazer essa ordem? Né? O ordem e o modo. Aí tem 2 modos, aí, 2 tipos de leitura. Historicamente e espiritualmente, né? Então, ele fala que histórico, a gente saber o que aconteceu na ordem, né, dos acontecimentos da Bíblia. Aí ele fala que quais são os livros mais úteis para a gente saber a história mesmo real da Bíblia. Gênesis, Êxodo, ele vai falar que os livros que a gente pode ler para entender sobre a história dos acontecimentos lá no começo, de quando Deus prometeu o Messias, aconteceu com eles, com os judeus, tudo que eles passaram, até chegar no Evangelho e os Atos dos Apóstolos, que é a confirmação dos acontecimentos lá de trás, que se confirmaram com Jesus, né, morrendo por nós, ressuscitando, a história dos apóstolos. Aí é o tipo histórico de ler, né. São livros com sentido literal, que devem ser lidos primeiro, um fundamento, né? Ou ele fala que é tipo um prédio que tem que ter um fundamento para poder construir aquele prédio. Então a gente precisa desse fundamento histórico para entender essa parte, para poder depois passar para a alegoria, que seria espiritual, que é investigar os mistérios, né? O que Deus quer dizer com aquilo? Então a gente vai entender o que Deus quer dizer com aqueles mistérios. Aí a gente fala que todos os mistérios que Deus quer ensinar para a gente através das Sagradas Escrituras, que é, primeiro, mistério da Trindade, que está lá desde o princípio, a gente vai aprender sobre a Trindade até o final, até o Apocalipse a gente vai aprender sobre a Trindade. Depois a gente vai entender que Deus criou todas as criaturas do nada, Ele criou tudo, céu, terra, espaço, natureza, tudo do nada, é um outro mistério. Depois o mistério sobre o pecado original, o que aconteceu com o pecado, qual é a nossa punição, por que está acontecendo isso, por que existe o pecado, como o pecado entrou no mundo. Quarto mistério, as alianças com o homem. Qual a aliança que Deus fez com o homem? Primeiro a aliança com Noé, depois a aliança com Abraão, depois a aliança com Moisés, 10 mandamentos, e por fim a aliança de Jesus. Né? Para a reparação do quê? Dos nossos pecados. Para isso que Deus fez as alianças. Quinta série, instituiu a lei escrita. Então, ali o que aconteceu? Moisés começou a escrever tudo, os profetas escreveram orações, escreveram salmos, depois os apóstolos, os discípulos escreveram os evangelhos, e aí foi indo. Então, criou a Bíblia. Então, a Bíblia é um mistério. Deus quis isso. Deus quis deixar escrito para nós. Depois, a encarnação do Verbo, grande mistério, né? Jesus se encarnando aí por meio da Virgem Maria. Para que ele se encarnou? Para nos dar a salvação, para nos redimir desse pecado aí que foi adquirido. Depois do sétimo, o Novo Testamento, estudar o Novo Testamento, entender o que aconteceu ali, toda essa história de Jesus, que é um mistério que Jesus fez aqui tudo, com milagres, né, com tudo que ele fez. Oitava série, a ressurreição de Jesus, que é o ápice, né, que é a nossa Páscoa, Páscoa de Jesus, que trouxe a ressurreição para todos nós. Então, aqui, tudo isso que ele falou está a divindade e os princípios da fé. Toda a divindade que Deus passou, os princípios da nossa fé,
são esses mistérios aí na Bíblia. Ele vai dar ordem para a gente ler também, né? E como compreender tudo isso é tão difícil, e aqui que eu falei, a gente guardar o que a gente julga mais compreensível primeiro, a gente vai buscando o que a gente entende primeiro, para depois estudar mais a fundo as mais difíceis. Isso serve para os livros, serve para a Bíblia, né? A gente não vai entender tudo de uma vez, a gente tem que ler várias vezes para entender os mistérios de Deus. Viver os sacramentos, muito importante, porque não é só a parte conectiva, né, cognitiva que a gente vai aprender. A gente vai aprender com o Espírito Santo. A gente vai aprender com a doutrina da igreja, buscar a doutrina da igreja. Eu não entendi isso. Eu não tenho, busca na lei da igreja, busca na doutrina da igreja. A igreja tem a verdadeira interpretação da Bíblia. Não queiram interpretar a Bíblia por vocês mesmos. Não queiram fazer isso, como muitas pessoas fazem. Aí tá tudo errado. Eu não entendi, vou buscar na igreja, vou buscar o que a igreja fala sobre isso, né? Aí vai falar os livros relacionados aqui com essa parte mais espiritual, que é o início do livro de Gênesis, sobre os 6 dias da criação, e os 3 últimos livros lá de Moisés sobre as leis, as alianças, os 10 mandamentos, dos profetas, Salmo, Cântico dos Cânticos, Evangelho de Mateus e João, epístolas paulinas, principalmente ele fala, as canônicas e o Apocalipse. Então, essas partes desses livros da Bíblia são os mais espirituais, né? Sobre a antropologia, que é a moralidade, relacionada mais ao significado das coisas do que às palavras. O que significa aquilo, né? Contemplando o que Deus fez, contemplamos o que devemos fazer. Então, contemplando o que Deus fez conosco, com toda essa história de salvação, a gente contempla o que nós devemos fazer em resposta a Deus. Não se deve seguir a mesma ordem da leitura histórica, não na ordem que ele falou. Na leitura alegórica já é diferente. A gente pode ler o que a gente achar mais importante primeiro, o que a gente entenda melhor primeiro. Mas eu recomendo começar do Novo Testamento, que ele está falando, conhecendo o quê? A natividade de Cristo, a sua pregação, paixão e ressurreição e ascensão. E tudo que ele suportou na carne, pela carne, para depois ir para os mistérios do Antigo Testamento. Isso é muito importante. A gente até, aqui eu gosto de ler com a Bíblia do Meu Dia a Dia, que é do Padre Jonas, né? Começa lá com as cartas de João, depois o Evangelho de João, e depois já começar com o Novo Testamento para depois e para o Antigo. Nem sempre a narração observa a ordem natural e contínua do discurso, como já falou, né? O tempo de Deus é diferente. De novo, ele está falando aqui de novo sobre exposição, letra, sentido, sentença, a gente já viu sobre isso. É essencial ter o significado, né? Saber construir, ter conexão com o que a gente está lendo, buscar o sentido, buscar a sentença, a meditação. Ele é sempre bem persistente nisso. Isso é muito importante. O fim último da leitura das Sagradas Escrituras. Qual é o fim último para a gente ler as Escrituras? Por que a gente lê as Escrituras? Para ficar famoso? Para ter conhecimento demais? Para se achar? Para ser orgulhoso? Não. A gente buscar a sabedoria em Deus, sabedoria divina. Não ser como Deus, que esse é o primeiro pecado, né? Ser humano, pecado original. Mas a gente quer saber, a gente quer buscar a Deus, buscar contemplar a Deus, buscar nos aproximar do belo, buscar se aproximar do céu. Então, essa é a nossa meta. Tá? Então, aí fechou sobre as Sagradas Escrituras, que tem muito mais coisas, né, gente? Mas olha a hora. Eu queria que não passasse de 2 horas, mas já passou. Aí o apêndice ele vai só falar sobre algumas coisas que ele já falou lá no começo, divisão dos conteúdos da filosofia, ele vai falar da filosofia, sabedoria, virtude e necessidade, que é lá o começo, né, dos conteúdos da filosofia. Nós não somos filósofos, mas é muito importante estudar filosofia, recomendo, eu estou tentando me aprofundar mais na filosofia. Sócrates, Platão, Aristóteles é muito importante. Sabedoria contra a nossa ignorância, virtude contra o nosso vício, necessidade contra a nossa debilidade. Então, ele está dando um resuminho do que ele falou, e fala um pouquinho também das artes liberais de novo, que devemos estudar a partir da lógica. E, gente, acabou! Foi muita coisa, né? Muita coisa. Eu sei que a gente está todo mundo cansado, assim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, souber falar, eu estou aqui. Mas a gente pode também debater sobre isso lá no WhatsApp depois. E aqui também eu vou deixar, né, no Hotmart, na plataforma. E aí vocês podem também fazer seus comentários aí para depois eu buscar para você também atender as necessidades aí de vocês e aprender mais também, tá? Porque a gente tenta buscar o melhor, mas é muita coisa. Mas isso, para que tudo isso?
para a gente aprender, mas não ficar para nós, mas para a gente passar para os outros. Então, qual é a missão de vocês agora? Passar para os filhos de vocês, para os alunos de vocês e para todo mundo que quiser, que tiver vontade, ou você vê que a pessoa necessita daquilo. Passa para as pessoas que vocês acham que precisam aprender mais sobre isso. Isso é só o início, só o comecinho de tudo. Tudo que a gente precisa aprender sobre as coisas de Deus, para a gente melhorar a nossa família. Primeiro a nós, melhorar a nós. Tentar melhorar a nossa família, melhorar a nossa sociedade e melhorar o mundo. Mas não é um mundo só aqui, é para o céu, né? É buscar alma, é buscar o céu. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa o tempo demorado, mas foi necessário, porque é um livro muito denso mesmo. Tem muitas outras coisas que a gente poderia falar, muitas outras coisas que a gente podia entender mais, mas o que eu pude entender, eu passei para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem ficado até aqui. E depois a gente comenta mais lá no grupo ou aqui sobre isso, tá bom? A Lohane falou, é muito conteúdo, gostei muito das suas explicações e dos seus comentários, obrigada. Eu que agradeço, aqui é só o Espírito Santo, né? O Espírito Santo falando. E espero, assim, que realmente de coração nós consigamos fazer a diferença nessa sociedade, que é isso que Deus quer, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Eu peço que nós possamos agora rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora possa nos ajudar a levar isso para frente, a buscar melhorar a nossa vida e a vida das pessoas, que elas tenham o conhecimento em Deus, né? Que esse é o mais importante, buscar fazer a vontade de Deus. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora nos dê todo esse discernimento e nos interceda por nós junto ao Espírito Santo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, gente, a todas. Tenham uma ótima noite. Fiquem com Deus.